Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós estamos com muita expectativa esse ano, né? Estamos começando esse mês, né, debaixo de um propósito de jejum. Quem aqui está no jejum, diga glória a Deus. Eu falei que eu não gosto de jejum. Eu gosto depois do jejum. Ninguém gosta de jejuar, não é verdade? E eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Nós estamos aí com o sobrenatural. E hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, uma vida abençoada. Na realidade, quem ia ministrar essa palavra hoje era o pastor Luciano. Mas diante da dinâmica que ele estava no Acre, o avião não conseguiu chegar. Então nós mudamos essa palavra e ele vai ministrar o encerramento desse evento. E vai ser de Deus. Você crê nisso? Pastor Luciano, talvez algumas coisas que eu não fale e você não entenda direito, com ele você vai entender. Então, eu creio que é de Deus. Ontem a gente estava orando, falou, vamos orar. Ele estava no Acre, ia viajar a noite toda, ele ministrou o dia inteiro ontem no Acre. Mas ele me mandou uma mensagem, cara, não vou conseguir chegar, vai ficar muito corrido. E nós transferimos para o dia 19 de fevereiro o encerramento dessa série de mensagens. Amém? Então vai ser numa quarta-feira, no Alcance Mais. Eu tenho certeza que vai ser muito de Deus para nós, né? Mas eu vejo que o pastor Luciano é um cara que ele ouve muito Deus e nós queremos respeitar a agenda de Deus. Eu creio no mover profético, creio na bênção de Deus e tenho certeza que essa série de mensagens vai não apenas fundamentar aquilo que você já está praticando e vivendo, mas aumentar, a sua fé para entender que quando nós cumprimos os nossos propósitos diante de Deus, Deus honra a sua palavra e abençoa a nossa vida. Amém? Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 3. Vamos orar antes. Pai, colocamos diante do Senhor esse dia tão especial. Meu Deus, oramos, Pai, para esse ministério de criança. Obrigado, somos gratos a Ti, porque temos visto a Tua mão, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Oramos por essa manhã de ceia, que é uma manhã de nós refletirmos, Pai, de nós examinarmos o nosso coração diante da Tua palavra, diante desse momento. Nós entregamos, Pai, a leitura da palavra, que o Teu Espírito fale ao nosso espírito, que o Senhor venha revelar, Deus, o propósito de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã, e que o Teu Espírito Santo governe sobre nós, que tudo seja para louvor e glória do Teu nome. Toda ação contrária, todo intento do maligno que queira roubar a palavra, que caia por terra em nome de Jesus, e que a unção da sabedoria, Deus, do entendimento, do conhecimento revelado da Tua palavra venha sobre nós mais e mais. Nós abençoamos em nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Diga assim para o seu irmão, você quer ter uma vida abençoada? Com certeza Deus quer nos abençoar. Efésios capítulo 1 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível, perante Ele em amor. Amém? Você pode se assentar. A palavra de Deus diz, que nós precisamos bem dizer, agradecer a Deus, o nosso Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais. Eu creio, que Deus é um Deus abençoador. Você crê nisso? Eu não consigo, já falei domingo um pouco sobre isso, pregar um evangelho e dizer que Deus quer que você seja um prego que só nasceu para levar na cabeça. Não creio num Deus desse. A Bíblia nos instrui sobre isso, sobre realmente que a bênção de Deus, Jesus morreu numa cruz para quebrar toda a maldição. Eu não creio num Deus de miséria, de escassez. Eu creio num Deus que falou que Ele veio para que você tenha vida e vida e abundância. Você crê nesse Deus? Então nós precisamos acessar. A Bíblia diz que as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. Nós precisamos acessar este lugar, esse ambiente. Eu sempre falo, eu amo o ambiente profético. Domingo nós estávamos aqui e ministramos a palavra, pregamos a palavra, oramos, e tinha uma pessoa que estava no culto, estava com uma angústia muito grande, uma situação muito complicada, mas tinha uma irmã na igreja que Deus tinha dado uma palavra para ela, e ela procurou essa pessoa e ministrou a vida dessa pessoa e orou por ela. Ela saiu daqui do culto de uma outra situação. Então nós precisamos entender que Deus quer te usar em todas as áreas, e esse é um ambiente de bênção.
né? Mas como podemos realmente viver uma vida abençoada? Né? Eu creio que Deus realmente morreu na cruz, derramou seu sangue para nos perdoar de todo pecado. Ele diz aqui, né, o propósito dessas bênçãos que Jesus veio é que nós possamos ser santos. Né? Não tem coisa mais preciosa do que você colocar a cabeça no travesseiro, né, e ter a consciência limpa. Né, que fomos lavados, né, que podemos dizer assim, cara, vivia uma vida de pecado, mas agora eu posso celebrar a minha santidade. Você pode crer nisso? Né, da onde Deus te tirou, aonde Deus está nos levando. Então, santo, irrepreensível perante Ele em amor. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, que nós possamos ser santos, irrepreensível, né, perante Ele e viver uma vida de amor. Então, nessa série, o Senhor vai nos ajudar a compreender aonde começa a bênção. Aonde eu posso acessar essas bênçãos celestiais. Aonde começa a bênção e onde está a real fonte de uma vida abençoada. Qual que é a fonte para você viver uma vida abençoada? Nós precisamos entender que o povo de Deus é um povo tão abençoado que até quando o mal deseja o contrário, não funciona. Isso é muito impactante, isso é muito bom, né? Saber que as situações, as questões, pessoas às vezes dizem, né, vou lançar uma maldição maligna sobre você, né? E nós sabemos que isso não pega, porque a maldição sem causa não encontra apoio. Você crê nisso? Nós não estamos debaixo de maldição, nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E a Bíblia diz, no livro de Números, né, no capítulo 23, verso 19 a 20, diz assim: Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e não posso revogar. Essa história de Balaão, né, que Balaque, diante de onde teve uma guerra ali, né, em Canaã, e o povo vizinho, Balaque, ficou com medo do povo de Israel e chamou Balaão para amaldiçoar o povo. Né? E Balaão foi adivinho contratado para amaldiçoar Israel. Mas o que acabou por abençoar o povo? Porque quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Você crê nisso? Quando a bênção de Deus está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, ninguém, querido, não, você não precisa ter medo, né, sobre isso. Então, entenda, você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso. Você pode celebrar a Deus por isso? Né? Estamos debaixo de bênção, de graça e do favor de Deus. E essa série de mensagens que vamos ministrar, né, ela está baseada no livro de Robert Morris, que é pastor da Gateway, uma das igrejas muito conceituada nos Estados Unidos. Não sei se você conhece esse livro, né? O livro é chamado Uma Vida Abençoada. Todas as alcances estão ministrando essa série de mensagens, né? Já vendeu milhões de cópias em todo o mundo e foi traduzido em mais de 30 idiomas. Então, com certeza, bênção, vai abençoar a nossa vida. E hoje, né, nós vamos falar de dois princípios muito importantes, né, sobre você ter uma vida abençoada. Primeiro que nós precisamos falar é tudo começa com o coração. Né? O coração é a fonte aonde nós podemos desenvolver uma vida abençoada ou uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós. Né? Nós precisamos entrar neste lugar de bênção. Eu creio, querido, eu sempre falo, né, a salvação é através do sangue de Jesus, né, mas viver uma vida abençoada depende da nossa caminhada cristã. Então, tudo começa com o coração. E o segundo tópico que vamos falar, o princípio do primeiro. Né? Eu fui muito abençoado, sempre falo de um livro que o pastor Luciano me abençoou, e eu aprendi isso já há muito tempo atrás. Quando Deus é o primeiro, né, tudo muda na nossa vida, na nossa caminhada. Em Lucas capítulo 6, verso 37 e 38, né, está ali tudo sobre o coração. Diz assim, Lucas 6, 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com tiveres medido, vos medirão também. Então está falando, né, de uma mão de duas vias, né, que nós precisamos perdoar de uma via de duas mãos. Obrigado, linda. Uma via de duas mãos. À medida como você mede as pessoas, à medida como você quer
abençoar as pessoas, é algo que vai voltar para você. É o efeito bumerangue, né? Tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós para eles. Então, à medida como nós medimos, à medida como nós perdoamos, nós também vamos ser perdoados, né? Então, tem tudo a ver com o coração, na nossa caminhada e na nossa jornada. O ato de dar começa na atitude do nosso coração. Deus sonda, Deus conhece, Deus vê, né? Jesus estava diante do gasofilácio, ele viu aquela viúva que lançou ali as suas 2 moedas, mas ali havia muita gente que tinha muita posse, mas Jesus falou assim, eles deram do resto. É a motivação do coração, né? E tudo tem a ver com a essência de como os damos, né? Como os entregamos a Deus, né? A adoração é uma entrega. Diga assim, adoração é uma entrega, é uma livre oferta, né? A doação é o amor que nós doamos também. Em 2 Coríntios, capítulo 9, você conhece esse texto, verso 7, diz assim, cada um, né? Está falando individual, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, né? Deus, querido, tudo começa na motivação do nosso coração, né? Deus sabe quando eu dou querendo algo em troca, né? Deus sabe da motivação do meu coração, por que eu estou fazendo isso, por que eu quero isso, por que eu estou ajudando fulano, por que eu estou ajudando ciclano, né? Por que eu quero fazer isso. Então tudo tem a ver com o coração. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem que Deus ama? Quem dá com alegria. A Bíblia, a mensagem, ela fala, né, no final, Deus ama o doador que se alegra com a adoção, né? Ou seja, né, Deus faz um propósito de oferta, né, e de repente, na hora da oferta, a gente se alegra, porque, cara, eu vou fazer algo para o reino de Deus, para a obra de Deus. Isso traz alegria no nosso coração, e Deus sabe disso, né? Deus vê isso realmente no nosso coração. Algumas pessoas dizem, eu já ouvi isso, já falei isso, quando não era crente, não entendia a palavra de Deus, né? A igreja está atrás do meu dinheiro, né? Quantos já ouviram isso? Quantos já falaram isso? Né? A igreja está atrás do meu dinheiro. Eu digo que a igreja não, mas Deus está atrás do seu coração. Por quê? Né? Ele sabe que o seu dinheiro mostra aonde está seu coração. É uma maneira de Deus ver o nosso coração, é a maneira de ver como nós lidamos com o nosso dinheiro. Então, como você lida com o seu dinheiro, né, afeta o seu relacionamento com Deus e as consequências disso de bênção para a nossa vida. Então, Deus, ele está realmente interessado como você lida com o seu dinheiro, né? E nós precisamos entender isso. Por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, ele tem acesso ao meu coração. Eu quero que você reflita sobre isso na sua jornada, na sua caminhada, a importância disso. Nós sabemos, querido, quanto, né, nós tivemos um desafio de fazer um ministério infantil. Alguém que é da igreja viu a gente fazer algum apelo? Nós apenas deixamos o envelope aí, né, e nós, pela graça de Deus, querido, né, praticamente todos os recursos foram supridos. Nós temos apenas 2 parcelas que temos para pagar, mas praticamente quase todo o ministério infantil foi abençoado pela mão de Deus. Eu falei que teve um empresário que nem conhece a igreja, nem entrou nessa igreja, mas conhece a gente, e ele ofertou mais de 30 mil reais em material para o ministério infantil, né? E eu preciso tirar uma foto, fazer um vídeo, mostrar para ele, mandar para ele, né, agradecendo a bondade e a generosidade desse homem. Então, nós não somos uma igreja apelativa, né? Não fizemos apelos sobre dinheiro, mas essa série de mensagens vai falar muito sobre como nós devemos lidar com o dinheiro, né? Então, você quer o seu coração no reino de Deus, né? Coloque o seu tesouro no reino de Deus. Se você quer isso para a sua vida, você precisa entender. Porque Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim, porque aonde está o seu tesouro? Né? Muitas vezes eu interpretava esse texto falando, aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro, né? Mas o texto diz, aonde está o seu tesouro, ali está também o teu coração. Teu tesouro é o reino de Deus, é as coisas de Deus, é a obra de Deus, né? Então nós precisamos entender isso. Por quê? Né? Muitas vezes a gente fica aquém falando,
anunciando coisa, falando de coisa. Ontem eu conversei com um cara, ele é mesmo da Universal, ele falou, pastor, esse ano a gente está num propósito de jejum, tem 4 cultos na semana, a gente começa o jejum meia-noite, e a gente só entrega, né, se a gente for no culto de manhã, ou se for no culto da tarde, se for no culto da noite, né, uma busca por Deus. Então, a palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia, a palavra crer. A palavra orar, 371 vezes, né? A palavra amor, 714 vezes, mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Por que será que Deus fala sobre isso? Por que a palavra de Deus, né, é inspirada por Deus? Deus inspirou, né, os homens a escrever isso. Por que ele fala tanto sobre dar? Porque Deus quer mostrar para mim e para você, o pastor Marcelo leu o texto, né, que aquele que é generoso vai prosperar. Né? E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, e isso vai acontecer. Então, a palavra de Deus fala 2.162 vezes sobre, né, dar. Então, portanto, como desenvolver, né, um coração generoso? Obedecendo e praticando as Escrituras. Não tem como eu viver o reino de Deus, né, as bênçãos de Deus, acessar as bênçãos espirituais que Deus já deu para nós através de Cristo Jesus, se eu não ler a Bíblia, se eu não praticar a palavra de Deus, que vai dar acesso à minha vida e à sua vida, às bênçãos de Deus. Então, primeiro tópico sobre tudo vem do coração, eu quero compartilhar com você 5 princípios que precisamos, né, aprender, extraído de Deuteronômio capítulo 15. Se você quiser abrir, fique à vontade. Nossa vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Sendo assim, né, a primeira coisa que nós precisamos entender é: aprenda a lidar com o coração egoísta. Coração egoísta. Nós precisamos aprender e entender isso, quanto na nossa jornada, na nossa caminhada, nós temos muito o eu, né? Eu quero, me dá, isso muito nós precisamos entender. E Deuteronômio capítulo 15, 9 diz assim: cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio, né? O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, o 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado deste pecado. Então, a gente vê no contexto judeu, que a partir do 7º ano, aquele que tinha dívida era perdoado da sua dívida. Então, vamos dizer assim, o meu irmão, né, está faltando 6 meses para essa lei se cumprir, que era o 7º ano, a dívida era perdoada. Mas falta 6 meses para que essa dívida seja perdoada. O meu irmão está passando necessidade. E eu falo assim, eu não vou dar para ele, porque em 6 meses ele não vai me pagar, e no 7º ano vai ser perdoado, e eu estou lascado. Deus está falando sobre isso. Cuidado com isso. Porque você vê o teu irmão passando necessidade, você sabe, puxa, mas se eu emprestar para ele, né, daqui a 6 meses essa dívida vai ser perdoada, ele não precisa me pagar. Então, Deus está falando, cuidado com isso. Porque o irmão pode falar para Deus, orar para Deus, falando assim, o meu irmão tem condições de me ajudar e não me ajuda, ele está pecando. Então, nós precisamos cuidar muito, né, sobre o nosso coração egoísta. Muitas vezes a gente quer ser abençoado, mas esquece que Deus quer nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. Você crê nisso? Então, né, o egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. Né? E em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 20, diz assim: ora, as obras da carne, né? Nós precisamos entender que as bênçãos são espirituais. Você crê nisso? Ele diz: a obra da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Então, né, o apóstolo Paulo escrevendo os Gálatas falando assim: vocês não podem ter um coração egoísta. Né? E o contexto de Deuteronômio capítulo 5, nós estamos lendo a Bíblia. Quem aqui está lendo a Bíblia em 100 dias?
né? Eu estou lendo a Bíblia em 100 dias, que nós temos um propósito de ler a Bíblia em 100 dias. E esse ano eu decidi ler a Bíblia e realmente me atentar aos detalhes. Às vezes ler um versículo, você orar e ver, querido, o quanto Deus é detalhista em certas situações. Como Deus leva a sério, querido, né? A desobediência, a obediência, a honra, os princípios para a nossa vida. Então, nós podemos entender uma coisa: se você tem um coração egoísta, você não vai viver uma vida abençoada. Se você não se preocupa com o próximo, se você não se preocupa com o reino de Deus, né? Se o teu coração não está no reino de Deus, se o teu tesouro não está no reino de Deus, o teu coração também não está. Então, a primeira coisa, tudo depende do coração. Nós precisamos aprender a lidar com o coração egoísta. Agora, olhe para você, querido. Né? Examine, hoje é o momento de ceia, examine seu coração. Eu tenho um propósito, eu acho que todos nós devemos ter, né? Começar o ano e sentar junto com o meu discipulador. Cara, como que você me vê? Né? As minhas atitudes revelam o meu coração. Como o Senhor me enxerga? Só que nós temos problemas, querido. Às vezes a gente tem um discipulador, mas a gente omite coisas e sentimentos que estão dentro de nós. Muitas vezes por vergonha, por orgulho, né? E simplesmente, às vezes a gente precisa um confronto, como Jesus, né, fez com Marta. Né? Marta, Marta, Marta. Você se preocupa com tanta coisa e só uma coisa te resta. E às vezes é essa coisa, né? Às vezes é essa motivação do nosso coração que nos impede de viver uma vida abençoada. Qual a motivação de você querer estar num púlpito? Qual a motivação de você participar de um louvor? Qual a motivação de você dar a oferta? Tudo isso Deus vê. Né? A Bíblia diz que Deus se revela, né, para se mostrar forte. Né? Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para aquele que o coração é totalmente dele. Totalmente, né, uma dependência de Deus. Então, primeira coisa, aprenda a lidar com o coração egoísta. Examine seu coração. Talvez você sente que a sua família, você sente que a sua esposa, você sente até mesmo com os seus funcionários, com a sua liderança. Né? E como você vê meu coração? As minhas atitudes revelam o meu coração. Né? E é importante a gente fazer esse feedback. Ou não é? Né? Eu lembro de um pai que ele chegou para os filhos e ele falou: qual a nota, ele tinha um casal de filhos, qual a nota que você dá para o seu pai? Né? E ele tinha aquela expectativa no coração de receber uma boa nota. Né? Um falou 7 e o outro falou 8. E ele falou: por que você me deu 7 e por que você me deu 8? Ele achava que ia ganhar 10. Ele falou: pai, você é muito chato nessa área. Né? Às vezes você fala comigo e dá cascudo na minha cabeça, e eu não gosto disso. Então, mas às vezes a gente fala brincando, mas às vezes tem atitude que a gente precisa mudar. Né? Marta, Marta, só uma coisa você precisa. E tudo depende do coração. Segunda coisa, aprenda a lidar com o coração ansioso. Né? É o evangelho micro-ondas. A gente quer dar e já quer receber logo em troca. Não é verdade? A gente faz uma coisa, já quer ser retribuído. Então, convido o pastor para jantar na casa dele, na outra semana eu já tenho que me levar. Convido o irmão, para, né, leva ele para pagar uma pizza para ele, no outro dia assim. E Deuteronômio capítulo 15, verso 10 diz assim: dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Então, muitas vezes a gente fica, né, e que nós precisamos entender que essa é uma questão do coração aonde o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos. Uma briga, né, antes de ofertarmos. Né, e a ansiedade nos ataca depois. Né? Então, nós precisamos entender aqui, né, que são a gratidão, o nosso coração, a gente faz por gratidão, né, e a perseverança. A gratidão e a perseverança que inspiram, né, a esperança e a fé dentro de nós. Então, a gratidão eu faço por gratidão, né? A perseverança fortalece o nosso caráter. É ou não é? A perseverança fortalece o nosso caráter. Então, nós precisamos entender que Deus vai, as pessoas vão, né, entender o nosso caráter. E a maneira de você ver qual que é o seu caráter é como você é perseverante em certas coisas. Às vezes você faz, não espera, ansioso, e quer uma coisa assim, já realmente que aconteça no outro dia. E nós falamos sobre Caleb,
E quando Deus falou com ele, ele falou assim, eu vou dar aquele monte para você. E 45 anos ele perseverou, ele esperou. Porque a Bíblia diz que nele tinha um espírito diferente. Então, muitas vezes, a ansiedade que ele tem levado as pessoas não esperar a porta abrir. E muitas vezes faz seu jeitinho brasileiro, né? Age da sua maneira, das suas circunstâncias, porque dentro do seu coração é isso. Fez querendo algo em troca. Fez e não espera, né? Quantas pessoas, querido, que trabalham para Deus, fazem coisas para Deus, falam assim, eu não sou reconhecido. As pessoas não me agradecem. Isso, aquilo. Essa ansiedade por um reconhecimento. E isso, querido, são motivações do nosso coração que nos impedem de ter uma vida abençoada. Conheço pessoas, querido, que perderam a oportunidade de trabalho. Pessoas que perderam a oportunidade ministerial. Eu tenho amigos que perderam grandes oportunidades ministerial porque não souberam ser perseverantes. Né? Essa ansiedade de querer fazer, de querer ter, e muitas vezes nos tira do centro da vontade de Deus. Então, né, eu falei isso semana passada sobre a pressa, né? Então nós precisamos cuidar com isso. Existem coisas que precisamos fazer realmente, mas nós precisamos esperar o tempo de Deus, né? O momento que Deus tem, né? Ele não é homem que se arrependa daquilo que ele falou. Ele não é homem para que minta daquilo que ele falou. Se eu obedeço, se eu pratico, se eu faço no tempo dele, a bênção vai vir sobre a sua casa. Você crê nisso? Amém? Terceira coisa que nós precisamos olhar para o nosso coração, nós precisamos desenvolver um coração generoso. A generosidade, querido, é algo que nós precisamos orar, cuidar, falar, né? Nós só vamos tratar o egoísmo na nossa vida sendo um coração generoso. Eu vejo a Viviane, né? Às vezes ela faz aniversário no ano inteiro ela ganha presente. Porque se ela pudesse dar presente para todo mundo, ela daria. Né? Ela tem um coração abençoador, não estou falando porque é minha esposa, né? Mas eu com certeza, por que você acha que Deus deu esse presente para ela? Porque ela sempre foi generosa. Né? Então eu creio nisso, na bênção de Deus. Nós temos, né? Ela me ajuda muito nisso, porque às vezes eu sou meio, né, seguro em algumas coisas. É claro que a gente tem que ter, mas se ela pudesse abençoar, e eu tenho certeza que isso ela tem recebido muito de Deus. E às vezes eu falo assim, nossa, eu não ganho nenhum presente, você ganha tanto presente, né? Porque com certeza o coração dela. O coração dela é um coração generoso. Então, né, Deuteronômio 15:14 diz assim, dá-lhe com generosidade, né, dos animais do seu rebanho, e do produto da sua eira, e do seu tanque de prensar uva. Dá-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Amém? Deus não exige nada, querido. Né? Ele fala conforme a generosidade, com aquilo que nós temos experimentado de Deus, da bênção de Deus. Né? Eu sou um cara que gosta de ajudar muito as outras igrejas. Né? De poder abençoar os pastores. Sempre os pastores me procuram, pedem ajuda. Porque, querido, quanto mais eu ajudo as igrejas, mais o favor de Deus vem sobre essa igreja. Quanto mais eu ajudo pessoa, mais, né, eu tenho de Deus a unção. Eu sempre oro. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, um dia você veio pregar na nossa igreja e você orou sobre a minha vida e você falou assim, eu libero agora a unção que está sobre a minha vida, eu libero para você. Eu não entendi isso. Falei, cara, aquilo que Deus tem feito na minha vida, a unção que Deus tem me dado, eu não quero que ele seja um mar morto. Eu quero liberar sobre a sua vida. Uma unção de frutificação, de bênção, de prosperidade. Alguns anos atrás eu recebi uma palavra de um pastor argentino, um profeta. Ele falou, a tua igreja vai ser muito próspera. Né? Eu tomei posse dessa palavra, né? Não eu como pastor, mas eu quero ver o meu rebanho prosperando. Eu quero que todos os líderes de célula possam andar com carro zero, os diáconos, os pastores, né? Os membros dessa igreja, os empresários. Isso é algo no meu coração. Porque prosperidade, querido, não é para o pastor. Prosperidade tem que ser para a igreja. Você crê nisso? Né? Eu tenho essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que nós, como igreja, temos experimentado da bondade e fidelidade de Deus, porque há uma unção de prosperidade sobre a nossa vida. Né? Você crê nisso? Então, nós precisamos entender mais e mais. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo Novo Testamento, muitas vezes a gente se prende e fala, não, isso é da lei, isso é do Velho Testamento. Atos capítulo 5, você conhece esse texto, diz assim, entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas com acordo com a sua mulher, reteve. O que o pastor Marcelo falou ali? Aquele que retém mais do que é justo, será pura perca. Né? E esse casal, né, encomplou os dois, né,
E ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O teu coração. Ali havia uma briga entre Deus, Deus querendo abençoar Ananias e Safira, e Satanás colocando algo. E sempre com fala de finanças, querido, o nosso adversário, ele sempre vai querer intervir na sua situação. Nós temos uma pessoa aqui que ele falou que Deus mandou ele dar um carro, ele não deu esse carro para uma pessoa, outra pessoa ganhou um carro, e ele fala que ele perdeu o carro. Foi pura perca. Porque ele reteve aquilo que ele tinha que fazer. Então, nós precisamos aprender isso. Reteve parte do preço, e levando, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E ele diz: você não mentiu para Deus, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Então, a gente sabe que o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Nós precisamos entender isso, que o dinheiro é o teste mais rigoroso da nossa fé. Nós temos pessoas aqui na igreja que ele falava assim: o meu Deus era o dinheiro. E a gente sabe disso. Então, generosidade não é apenas suprir necessidade do povo de Deus, mas nós precisamos também compartilhar a salvação, a graça, o favor de Deus, a bênção do que é realmente ter os nossos pecados perdoados, ter a nossa consciência limpa, que o meu pecado de maldição já não está mais sobre a minha vida. Ser generoso em falar e abençoar e ajudar mais e mais. Então, nós precisamos aprender a lidar e ter um coração generoso. Aquele que tem um coração generoso vai prosperar mais e mais. Você quer prosperar mais? Precisamos ser generosos. Nós precisamos sempre, eu e a Viviane às vezes, puxa, eu não tenho nada para ofertar, ela tira da carteira, nós fizemos isso, nós procuramos nunca vir num culto que eu não possa ofertar. E eu gosto mais de ofertar quando eu vou nas outras igrejas, porque eu não quero ofertar em benefício próprio, estou ofertando na minha própria igreja. Mas eu tenho certeza que quando eu oferto fora nas outras igrejas, que eu vou pregar, que eu vou visitar alguma coisa assim, eu gosto muito de ofertar lá, porque eu tenho certeza que lá é uma terra boa. Você crê nisso? Nós precisamos lidar com essa motivação no nosso coração. Então, quarto, desenvolva um coração agradecido. Ele diz no verso 15: lembra-se do que você foi escravo no Egito, e o que o Senhor, seu Deus, redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Lembre-se que vocês foram escravos. Às vezes eu pergunto para Deus: Deus, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a salvação, se não fosse o Senhor mover uma pessoa para falar o Evangelho para mim, aonde eu estaria hoje? Aonde você estaria hoje? Como estaria seu casamento? Se não foi igreja, se Deus não usou pessoas, se não foi um ambiente como esse que abençoou a sua vida. Então, por que eu faço? Porque sou grato a Deus. Grato a Deus. Por que eu gosto de ajudar a pessoa? Porque eu vi o que Deus tem feito na minha casa, no meu casamento, na minha vida, o que Deus fez na minha vida financeira. Então, gratidão, querido. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou do PB2, tomando caipira de groselha. Eu sou grato a Deus por isso. Eu lembro, querido, que na minha juventude, antes de me converter, eu ia jogar fliperama lá na Praça Osório. Nosso ônibus, Pinhais Vila Tarumã, não sei se quem conhece esse ônibus da minha época, o último ônibus que saiu do terminal Guadalupe era 11h30 da noite. Nós perdíamos esse ônibus, sabe que a gente ia num bar, comprava um litro de batida de coco, eu e mais 2 amigos, e nós íamos de a pé de lá até Pinhais. Loucura, irmão. Tolice, mas Deus mudou a minha história. Deus mudou a sua história. Então, por que eu faço para as coisas de Deus? Porque eu sou muito grato por aquilo que Deus fez na minha vida. Estava encalhado, querido, e Deus me deu uma esposa linda. Eu sou grato a Deus por isso. Deus me deu uma equipe, querido, maravilhosa. Os meus pastores, o meu presbitério são homens de Deus, mulheres de Deus. A liderança dessa célula, voluntário. Eu fui conversei com o pastor a semana passada. Ele falou: cara, qual que é o teu maior desafio na igreja? Pastor, é mão de obra. Nós não conseguimos fazer as coisas porque não temos pessoas para fazer. E eu falo: Deus, muito obrigado. Porque eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas maravilhosas, que às vezes dão trabalho,
Batista, né, Marcelo, né, mas são pessoas abençoadas, né, eu posso ver um coração como o pastor Verildo, que eu falei domingo passado na pregação, um cara que tem tempo para a família, um cara que tem tempo para a sua empresa, 35 anos empresário. Domingo passado, final de semana, ele estava lá no Vale da Ribeira, né, pregando o Evangelho, abençoando aquela família. Ele disse que viu coisa extraordinária lá, né, mas ele tem tempo para tudo. Né? Por quê? Porque ele tem um coração grato por aquilo que Deus tem feito na empresa dele, no negócio dele, na família dele. Então, nós precisamos entender isso, querido. Né? Por que eu dou? Porque eu sou grato a Deus por aquilo que Deus tem feito. Por que você tem que dar? Né? A gratidão é algo tão poderoso que nós precisamos entender isso. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida que quem vive gratidão vive numa outra dimensão para alcançar as promessas. É ou não é? Né, a satisfação, a gratidão traz satisfação, né, aquilo que eu libero. Pensa, né, você vai promover, você é um empresário, você vai promover um cara que está desanimado? Um cara que está falando mal, criticando a sua empresa, o seu negócio? Você acha que Deus, né, também não olha isso? Né, cara, eu morri na cruz, eu dei meu filho por ele, meu único filho. Olha o que ele pagou, o preço que ele pagou na cruz. E eu vejo um cara desse murmurando. Né? Quando Moisés desce do monte, Deus fala assim, eu vou matar esse povo. Vou matar. Gente, olha o que eu fiz para eles, eu abri o mar vermelho. Né? Você olhar, ler a Bíblia, que você vê os detalhes do que Deus está falando. Eu abri o mar vermelho, eu tirei ele da escravidão. Né? Eles estavam lá escravos de Faraó e eles querem voltar para o Egito. Sabe, querido, Deus não é um Deus assim, sossegado, que tudo, né? Um Deus bolachão. Não. Deus, ele olha para nossas atitudes, né? Ele olha para o nosso coração. Então, nós precisamos entender, eu não tenho nenhuma dúvida, querido. Se você quiser entrar nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem para você, embora tenhamos circunstâncias, nós precisamos desenvolver um coração grato. Né? Eu falei da experiência que eu tive na África, que foi algo marcante no meu ministério. Eu lembro que um dia eu estava assim, nós estávamos fazendo uma viagem, e lá não tem lugar para parar, situação, questões aonde que nós estávamos, e eu estava dentro do carro, e nós estávamos comendo uma bolacha, eu não sou muito de comer bolacha, uma bolacha recheada, e estava na metade do pacote. E, de repente, eu vi aquele moreninho, né? Porque pensa numa criança linda, a pessoa da África, né? E eu vi aquele menino assim, falei, cara, vou dar essa bolacha para ele. E quando eu dei a bolacha para ele, eu chamei ele para, né? Ele saiu numa disparada. E quando eu vi que ele saiu na disparada, mais umas 30 crianças saíram atrás para roubar a bolacha dele. Até adulto, querido, queria roubar a bolacha do menino. Eu olho para essas imagens, eu falo, Deus, né? Não é difícil fazer jejum quando eu olho para isso. Né? Nós fomos ministrar, né, para pastores e líderes na África, e o pastor Luciano falou assim, a gente vai ter uma oferta, cada igreja vai levar uma oferta, porque nós vamos bancar tudo lá. Nós vamos dar comida para esses homens. E lá nós começamos de segunda-feira, nós íamos até na sexta-feira, ministrando, cada dia tinha ministração, só que a gente dava café da manhã, né, almoço e café da tarde. Não, café da manhã e almoço, porque nós terminava à tarde, eles poderiam ir embora. E de repente o pastor Luciano falou assim, cara, eu acho que esse povo está muito cansado. Tinha gente que anda 15 quilômetros de bicicleta para vir no culto. E muitas vezes a gente reclama, né, para vir no culto. Fala mal. Porque nós temos temos tanto motivo para agradecer. E o pastor Luciano falou assim, cara, vamos terminar na quinta-feira, porque eles estão muito cansados. O pastor Osnei falou para o Luciano, Luciano, você está louco? Você não sabe o que você vai fazer, cara. Esses caras não estão felizes só porque estão sendo ministrados. Eles estão felizes porque nós estamos dando comida para eles. E você vai causar um grande problema se você encerrar antes, porque eles estão vindo também por causa da comida. Né? Eles não comem arroz. E nós estávamos dando arroz para eles no almoço. Sabe, querido, às vezes a gente fica olhando para a nossa vida, né? E a gente se torna um automático, esquece dos benefícios que Deus tem feito na nossa vida. Né? Que Ele já liberou todas as bênçãos no seu mundo espiritual. Então, nós precisamos entender que a gratidão nos faz mais dependente de Deus. Puxa, Deus, sou grato por esse salário, sou grato por isso, muito obrigado, porque eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. Amém? Então, a adoração, muitas vezes a gente, né, acha que a adoração é só cantar. É só através da música, no âmbito da música. Eu conheço muita gente que canta, querido.
mas que é uma péssima pessoa. Porque o seu coração não é um coração de adorador. Né? Adoração que não nos transforma, querido, não é adoração, é idolatria. Nós precisamos entender isso. Adoração a Deus precisa transformar meu coração. Precisa mudar a essência do meu coração. Precisa mudar a essência das minhas atitudes. Né? Porque quando eu adoro um Deus vivo, essa adoração transforma o adorador. E a oferta, a maneira que eu reajo, a maneira que eu ajo com as coisas, muda o meu coração. Sabe quando você está passando uma dificuldade, né? E às vezes você tem que abençoar outra pessoa, não ter um coração egoísta? Isso é um coração de adorador. Né? Como aquela mulher que Jesus viu diante do gasofilácio. Cara, todos tinham muito dinheiro, mas davam da sua sobra. Essa mulher deu tudo que ela tinha. Essa é uma adoradora. Né? Então a gente acha que adoração é vir na igreja, cantar, adorar. Sim, é. Mas eu conheço pessoas que estão no púlpito adorando, que são falsos adoradores. Porque Deus, Ele olha o coração. Nós precisamos entender isso mais e mais. Então, e para encerrar, desenvolva um coração primiciador. E nós vamos partir para o segundo tópico, porque essa questão de quando Deus é o primeiro. Né? Deuteronômio 15, 19 diz assim: separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho. Todo o primeiro macho de todos o seu rebanho. Não use a primeira cria das suas vacas para o trabalho, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Todo o ano, você e a sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus. Querido, o poder da primícia, de você colocar Deus em primeiro, né, de entendermos isso, né? Deus é o primeiro, ninguém ganha, Deus não dá. Né? Deus merece o meu melhor e o meu primeiro. Né? Quando lidamos com o egoísmo e a ansiedade, vamos desenvolver um coração generoso, agradecido e primiciador. Né? E eu quero falar agora o segundo tópico, para nós encerrarmos. Segundo ponto, né? O princípio de Deus como primeiro na nossa vida. É impossível, querido, você viver uma vida abençoada. Né? Você pode viver na tua vida da salvação, você pode ir lidando com as questões, nós estamos falando aqui de uma vida abençoada. É impossível você viver uma vida abençoada se você não entender o propósito de Deus em primeiro lugar. Êxodo capítulo 13, verso 1, 2 fala sobre isso. Né? Fala da consagração dos primogênitos. Ele diz: e disse o Senhor a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos. O primeiro filho, o israelita, me pertence. Não somente entre os homens, mas também sobre os animais. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como um Adão, todos morreram, assim também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Nós sabemos que Cristo é as primícias. Número capítulo 15, verso 20, assim: apresente um bolo feito de primícias da farinha de vocês. Apresente-no como contribuição da sua colheita. Deuteronômio 14, 14. Vocês terão que dar as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Gênesis capítulo 44, verso 3 e 5. A Bíblia diz: aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. A Bíblia diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, decaiu-lhe semblante. Nós podemos analisar aqui que é o coração. Não é questão da oferta. Deus olha o coração. Né? Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Caim, depois de um tempo, me preocupo com as coisas de Deus. Então, na realidade, aqui não tem a ver com a oferta, mas como o coração do ofertante. Isso é muito sério. Pensa num princípio que eu aprendi sobre primícias, e eu tenho recebido muita a graça e o favor de Deus. E Deus ainda fala: você sabe que você sabe, né, como você deve fazer, o jeito que você deve fazer. Daí você vai ser aceito. Então não era ignorância, querido.
Os dois sabiam como tinham que fazer. Deus falou, ei, se você fazer a coisa certa, você não vai ser aceito? Os dois trouxeram oferta. Não é a oferta que está em jogo, é a honra. É colocar Deus em primeiro lugar. É declarar que Deus é o primeiro. Podemos ver esse princípio na conquista de Jericó, primeira cidade. E Deus falou, olha, quando vocês entrar, vocês vão fazer isso e aquilo, mas vocês não vão tocar naquilo que é do Senhor. O ouro, a prata, aquilo, né? Vocês não vão. Por quê, querido? Porque é a primeira cidade, né? A primeira conquista. Mas havia ali um cara chamado Acã, e ele tocou naquilo que era consagrado, né? E o que aconteceu? Né? A maldição veio sobre aquela vida. A Bíblia diz que eles foram conquistar Ai, né? E não resistiram uma cidade bem menor que Jericó. Por quê? Porque havia quebrado a unção da conquista. Nós precisamos entender e nós precisamos preservar isso. Novo Testamento, olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos são santos. Deus está falando, quando você consagra isso. Tem pessoas que às vezes trazem, né, para mim, o primeiro fruto que nasceu na sua árvore, na sua casa, né? E ele vê no outro ano a diferença de como aquela árvore frutifica. Por quê? Porque é a bênção espiritual, é a unção de Deus sobre a nossa vida. Então, segundo a lei das primícias, tudo que é feito como primeiro determina o que acontecerá com o resto. Então, né, isso funciona em qualquer situação que você aplique essa lei. Tudo que você consagrar primeiro, né, vai realmente mudar a vida do resto. Eu vi uma pesquisa realizada entre 25 casais. E, se eu não me engano, a metade fizeram uma experiência assim e outra assim. A primeira metade era como as pessoas se relacionavam na primeira conversa. Né? O encontro ali, como acontecia o primeiro encontro. Né? Se fosse de uma maneira positiva, todo o restante da conversa era positivo. Né? Mas se a pessoa na primeira conversa, o negócio já se enroscava, essa assim, né? O negócio começava e não ia e não fluía. Por quê? Os primeiros minutos, primeiro momento, né? Nós precisamos aprender a tirar o primeiro momento para Deus. O exemplo também de Abraão. Abraão, pega o teu único filho, né? O teu primeiro, primogênito, e leva e me sacrifica. Né? E Abraão foi e sacrificou. O que aconteceu? Depois disso, a bênção de Deus veio sobre a vida dele. Então nós precisamos entender isso. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, nós sabemos, nós estamos ministrando, né? Somos uma igreja muito fiel, nós temos falado sobre isso. Mas nós queremos viver níveis maiores. Você quer ver, não é? Então, quem é o primeiro da sua vida? Olhe na sua agenda. Olhe como você faz as coisas. Quem é o primeiro na sua vida? Né? Se Deus vem em primeiro em sua vida, o resto virá em ordem. É fácil, querido. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o resto vai vir em ordem. Isso é muito importante. Mateus capítulo 6, verso 33, para mim é um versículo rema. Né? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Querido, tem coisas que eu não vou correr atrás. Tem situações que eu não vou correr atrás. E eu não falei para o pastor Luciano vir ministrar aqui. Essa primeira ministração. O Marciano me falou, Milton, o Luciano quer ir ministrar aí no domingo. Entendeu? As bênçãos, eu falei, cara, isso é demais, pastor. Não é na agenda dele, na correria dele se oferecendo para ministrar no domingo aqui. É o favor de Deus. Nós precisamos entender que existe uma diferença, querido. Né? Coisas vão ser acrescentadas na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, quando você coloca Deus em primeiro. Não quer dizer que não vai haver tribulação. Né? Mas o melhor é atravessar a tribulação em ordem do que fora de ordem. Amém? Não é verdade? Cara, eu estou fazendo as coisas certas, do jeito certo. Vem tribulação, vem, mas eu sei. Se Deus não vem em primeiro, todo o resto está fora de ordem. Essa é a questão muito importante. Né? Êxodo capítulo 15, 13. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todo o primogênito. O primeiro filho israelita me pertence. Né? O que significa no hebraico a palavra me pertence? O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado.
sacrificado ou resgatado. Ele diz no verso 13, resgate com o cordeiro toda a primeira cria do jumento. Mas se não quiser resgatá-lo, quebre o pescoço. Deus falou assim, vai nascer um jumento. Ou você consagra, resgata ele. E eu vou explicar como que você resgata. Né? Resgate também todo o primogênito entre os filhos. Esse é o princípio no Velho Testamento que continua por toda a Bíblia. E nós precisamos entender isso. O primogênito deveria ser sacrificado ou resgatado. Né? Mas como saber qual dos dois fazer? Como saber devemos sacrificar ou resgatar? Existem duas categorias de animais que falavam ali, né? O puro e o impuro. Então, essas categorias se representavam no texto pelo jumento e pelo cordeiro. O jumento impuro, o cordeiro puro. O jumento representava os animais impuros e o cordeiro representava os animais puros. Se for puro, o primogênito deve ser sacrificado. Ou seja, você tem lá uma cria, uma fazenda, e nascia, né, o primeiro cordeiro que nascesse, fosse um cordeiro. Nasceu o primeiro cordeiro, tinha que ser sacrificado para Deus. O primeiro. Pastor, eu não poderia experimentar, cara, vai nascer 50 hoje. No dia vai nascer 50 cordeiros. Eu não posso pegar o mais gordinho, o mais bonitinho? Não. Deus falou, tem que ser o primeiro. Se fosse cordeiro, tinha que ser sacrificado. E se fosse um jumentinho que nascesse? Ou você matava ele, não aproveitava. Ou você pegava um cordeiro e sacrificava no lugar de jumento. Por quê? Porque Deus falou assim, para mim, ou é o primeiro ou não é. Se você pegar e não matar esse jumento, não quebrar o pescoço dele, e você colocar eles para trabalhar, você vai atrair maldição para a sua vida. Cara, nós olharmos os detalhes das coisas de Deus, é muito importante. Né? Duas perguntas. Quando nós nascemos, qual a categoria do nosso espírito? Puro ou impuro? Impuro. Nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Posso provar isso perguntando, né? Você precisa ensinar coisas ruins para os seus filhos? Não, né? Nós precisamos ensinar as coisas boas. Porque as coisas ruins, querido, eles aprendem automaticamente. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado, impuro, né? Então, foi algo que veio naturalmente. Na verdade, nós temos, né, que ensinar os nossos filhos. Porque todos nós nascemos pecadores, impuros. Agora, Jesus nasceu puro ou impuro? Puro. Por quê? Para nos resgatar. Deus deu o seu melhor. Deus deu o seu único filho. Puro, santo, sem pecado. Mesmo nós, pecador. Deus disse assim, não, será que eu vou dar? Não. Né? Jesus, o puro, teve que ser sacrificado para o impuro que pudesse ser resgatado. Eu e você fomos resgatados por alguém que era santo, sem pecado, sem mal. Né? Foi isso que nós acabamos de ver sobre essa questão. Então, por isso que esse princípio é tão importante na nossa jornada. E vamos ver isso, né, sobre o dízimo. Jesus é a primícia do dízimo de Deus. Por isso devemos dar o dízimo primeiro. Você não paga as suas contas, depois vê se sobra alguma coisa para dar o dízimo. Você primeiro dá o dízimo, não apenas os 10, mas os primeiros 10%. Querido, isso eu tenho praticado na minha vida. Né? Tudo que eu recebo, eu divido por 30, separo a primícia. E do que sobra, eu tiro o dízimo. Né? Eu não pago nada, não faço nada sem primeiro dar o dízimo. Pastor, isso é relevante, nós estamos debaixo da graça. Eu vivo esse princípio. E tenho visto quem vive esse princípio tem colhido de uma forma diferente de Deus. Não deixa Deus para depois. Deus falou assim, não, eu não posso pegar um cordeiro depois, né, vai nascer hoje 10, 20. Não importa, nasceu primeiro, é meu. O primeiro tem que ser de Deus. Então, querido, coloque isso em prática. Viva isso. Né? Pratique isso. Você vai ver quantas coisas vão acontecer na sua vida, na sua caminhada e na sua jornada. Não coloque Deus em segundo lugar. Tem coisa que vai acrescentar na minha vida. Né? Porque é necessário ter fé para dar o primeiro. Não, mas se eu não dar, não vai sobrar. Não vou conseguir fazer isso. Eu tinha mercado. E toda segunda-feira eu fazia o planejamento do mês. Não, da semana. E eu sentava e eu sabia quanto que eu tinha que tirar de dízimo. Mas eu sabia quanto que eu tinha que pagar. E eu tinha certeza que não ia dar naquele dia. Né? Mas a primeira coisa que eu fazia era tirar o dízimo do mercado. Muitas vezes a gente fala assim, não, se der, eu tiro o dízimo. Primeiro, querido, não toque naquilo que é de Deus. Se você ler a Bíblia com a intenção no seu coração de aprender, você vai ver o quanto esse princípio é relevante para uma vida abençoada.
né? Jesus, Deus nos deu o primeiro. Então, quando você dá o primeiro, Deus, o resto, os 90% é resgatado. É consagrado ao Senhor. E eu quero concluir. Esse é um princípio que perdura por toda a Escritura. Ele é chamado o princípio do primeiro. Coloque em prática, querido. Deus em primeiro lugar. Eu sempre aprendi, meu pastor, né, um homem de Deus, da Bíblia, né, ele me ensinou, isso é um princípio. Que se você viver, há muitos anos atrás ele me ensinou isso. E eu tenho procurado colocar em prática, não é fácil. Deus é o primeiro em sua vida. Você entendeu a palavra de hoje? Alguns dizem, o dízimo é da lei. E eu particularmente acredito que o dízimo não é lei. Mas para mim, dízimo é vida. Para mim, dízimo é vida. E vida abençoada. Diante do propósito e do plano de Deus. E se a gente não cuidar, querido, a gente sempre deixa Deus para segundo. Esse é um princípio espiritual que nós precisamos caminhar na nossa jornada. Sabe, querido, o que eu mais tenho visto? Pessoas sentar na minha frente, empresário, e falar, cara, eu não sei quanto que é o lucro da minha empresa. Como que você vai colocar Deus em primeiro? Se você não sabe quanto que você ganha. Se você não sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós precisamos entender isso mais e mais, né? Não é sobre o dinheiro para Deus. Isso é muito pouco. É sobre o primeiro e o melhor que nós precisamos dar para o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Não é só sobre o dinheiro, é sobre a adoração. Como eu falei, a adoração não envolve apenas o âmbito da música, querido. Né? É sobre amor ao Senhor. Amor a Deus. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, o que ele responde? Amar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua, né, capacidade de pensar. Isso é essencial. Pastor, eu vou deixar de ir para o céu se eu não viver isso? Não, querido. Mas estamos falando, para que você queira ter uma vida abençoada. Às vezes uma coisa só te falta. Eu tenho praticado. Nós somos uma igreja abençoada. Né? Muitas pessoas têm praticado o princípio. Mas se eu posso consertar, alinhar alguma coisa, para viver mais de Deus, eu quero viver mais de Deus. Você recebe essa palavra? Por quê? O que você sabe não é tão importante, mas o quanto você acredita. O quanto você acredita que a questão do coração e a questão, né, de colocar Deus em primeiro vai mudar a sua vida, a sua história. Né? Como eu falei, com certeza Caim sabia disso. Mas talvez na correria, no dia a dia, ele deixou depois de um tempo, ele trouxe essa oferta. Deus se agradou da oferta de Abel, mas a de Caim, não. Da oferta e do ofertante. Então, tem tudo a ver com o coração. A palavra de Deus diz, eu quero terminar. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria.